Salmo 5. Tema: as mentiras dos inimigos. Deus é capaz de defender-nos das mentiras proferidas contra nós. Ao regente do coro, um salmo de Davi para ser acompanhado com flautas. Autor: Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. No Salmo 5, o salmista Davi suplica ao Senhor Deus que o ajude e ensine a lidar com seus inimigos. Durante sua vida, o rei teve muitos adversários e não poucas vezes ele apresentou este tipo de oração a Deus. Ele nos ensina que diante das dificuldades devemos orar. O salmista coloca de maneira bastante específica sua dor diante de Deus. Portanto, sigamos o exemplo dele. Não há necessidade de desespero. Ore a Deus e coloque diante do Senhor aquilo que lhe aflige. Por acaso você já fez alguma oração que não foi atendida? Você já clamou a Deus para que a sua oração fosse ouvida? Que a sua voz fosse escutada nos altos céus? Já foi decepcionado por não ter tido uma resposta pronta, imediata de Deus? Muitas vezes os filhos de Deus se defrontam com este tipo de problema. Oramos a Deus e não somos atendidos como esperávamos. Clamamos ao Senhor em busca de respostas e parece que não somos ouvidos. Os céus se nos afiguram de bronze e nossas orações são incapazes de penetrá-los. Você pode estar profundamente angustiado e dizer: o que eu devo fazer? No versículo de 1 a 3 diz: dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Davi estava em profunda aflição. Este salmo ainda foi escrito no contexto da revolta de Absalão contra o seu pai. Ele ora para que Deus ouça a sua oração. Ele pede, ele suplica, ele implora que Deus atenda a sua prece. Será que Deus ouve as nossas orações? Respondo: Ele sempre ouve. Seus ouvidos estão sempre, dia e noite, se inclinando para nos ouvir em todo o nosso mais íntimo desejo da alma.
Pode ser que nem sempre vai responder exatamente como nós queremos, mas Ele vai nos atender seguramente através dos recursos infinitos da sua onipotente graça. Davi se dirige a Deus como Rei meu e Deus meu. Ele sempre reconheceu o reinado soberano de Deus. Ele sabia que era apenas um representante do Rei celestial e estava pronto a depor a sua coroa diante do Eterno. Aprendemos algo muito incrível com esse trecho do Salmo. O segredo de um relacionamento íntimo com Deus é orar sinceramente a Ele todos os dias, preferencialmente pela manhã, quando a nossa mente está menos envolvida com os problemas e podemos entregar todo o nosso dia a Deus. A comunicação frequente ajuda a qualquer amizade. É fundamental para um forte relacionamento com Deus. Precisamos falar com o Senhor diariamente. Agora eu te pergunto, você dedica regularmente um tempo específico para orar e ler a palavra de Deus? Nos versículos 4 a 6 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Aqui temos a base da oração de Davi para que fosse atendido. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E os inimigos de Davi estavam praticando a maldade, e portanto a sua oração, o seu clamor era justo. Davi sabia argumentar com Deus, e muitas vezes nós oramos sem apresentar esses argumentos inspirados. Se a nossa causa é justa e está de acordo com a verdade e a justiça de Deus, então devemos dizer isso mesmo na nossa oração, para aquele que sonda os corações. E estamos certos de que seremos atendidos. Deus não pode tolerar o menor pecado. Não podemos desculpar-nos por pecar só um pouco. À medida que crescemos espiritualmente, nossa aversão ao pecado aumenta. Qual tem sido a sua reação com relação ao pecado em sua vida? Você está insensível, indiferente, desapontado ou sente-se confortável em relação a ele? À medida que Deus nos torna cientes do pecado, devemos ser intolerantes em relação a ele e estar dispostos a mudar. Todos os cristãos devem esforçar-se para ser mais tolerantes com as pessoas e indiferentes com o pecado. No versículo 7 diz: porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi desejava ardentemente se prostrar diante de Deus, em seu santo templo. Mas isso ele não considerava apenas um privilégio, mas o resultado da riqueza da misericórdia de Deus. Ele estava bem lembrado dos seus hediondos e pecados graves. Mas o seu argumento era cheio de fé, exaltando o excelso atributo do caráter de Deus, que é a sua misericórdia. Mas ele não para aqui. Ele conhece por experiência a riqueza da misericórdia divina. Misericórdia é compaixão despertada pela miséria alheia. Davi se encontrava em miséria. Era um rei destronado, pobre, perseguido de morte pelo seu filho Absalão. Ademais disso, ele estava oprimido por suas culpas, além de ouvir seus adversários dizerem que não havia escape para ele. Mas ele tem a esperança de que por essa misericórdia ele entraria na casa de Deus e se prostraria diante o seu santo templo em temor ou em reverência. O grande anseio de Davi era poder entrar no templo que ele considerava santo, a fim de adorar ao Senhor na reverência que lhe é devida, no temor que ele merece, por sua glória
e majestade. Mas o que vemos em nossos dias? O que fazem os adoradores? Conversam animadamente, comentam negativamente a vida dos outros, observam as pessoas ricas e bem trajadas, menosprezam os pobres e incultos, não muito bem vestidos, criticam os líderes e apresentadores, julgam os que erram, sentam e levantam várias vezes, divertem-se com o celular ligado, distraem-se com alguma criança e a lista vai longe. Parece mais um encontro social. Onde estão os cristãos que chegavam à igreja, cumprimentavam os irmãos sem excessos, procuravam os assentos, se ajoelhavam em oração, tomavam sua Bíblia para lê-la em silêncio e meditação, procurando um encontro com Deus? Mas o que falta a esses adoradores? Falta reconhecer a necessidade que eles têm da misericórdia. Falta reconhecer a santidade do templo e a necessidade de reverência. Falta reconhecer o temor de Deus no seu santo templo. A verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um sentimento de sua infinita grandeza e de sua presença. Com esse sentimento do invisível, todo o coração deve ser profundamente impressionado. A hora e o lugar da oração são sagrados, porque Deus se encontra ali. E ao manifestar-se reverência em atitude e maneiras, o sentimento que inspira essa reverência se tornará mais profundo. Nos versículos de 8 a 10 diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi faz uma petição coerente após declarar a riqueza da misericórdia divina. Muitos pedem a misericórdia, se deleitam nela, pregam sobre ela, sonham com ela e param nisso. O Senhor deseja que o cristão cresça. Como diz o apóstolo Pedro, antes crescei, em 2 Pedro 3,18. Ele deseja que não só reconheçamos a misericórdia divina, mas que tenhamos os nossos olhos voltados para o caminho da justiça, rogando que Deus seja o nosso guia, soberano para a justiça, a fim de que possamos andar no caminho de Deus. Nos versículos 11 e 12 diz: Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu o defendes, e em ti te gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Mas o que tem Davi para dizer sobre os justos? Esse texto é tão cheio de riqueza que é mais claramente percebida ao respondermos algumas perguntas. Primeira pergunta: o que fazem os justos? Primeiro, eles confiam em Deus. Aconteça o que acontecer, a sua confiança é o sinal distintivo no meio da multidão de ímpios. Segundo, eles amam o nome de Deus. Quando muitos debocham, zombam, ridicularizam, tomam em vão o nome de Deus, os justos amam esse nome e são capazes de dar a própria vida por esse nome que é maravilhoso. A segunda pergunta: como são protegidos os justos? Primeiro, o justo é protegido diretamente por intervenção de Deus. Quando Satanás nos acusa, quando os inimigos nos perseguem, quando estamos em tribulação, quando todos estão contra nós, Deus nos defende. Ele é nosso advogado, como disse João em 1 João 2:1. Segundo, o justo é protegido pelas bênçãos de Deus. Tu, Senhor, abençoas o justo
e a bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. E quando temos riqueza, somos protegidos. Terceiro, os justos são cercados de bondade. Deus é o nosso escudo. Terceira pergunta: como vivem os justos? Primeiro, eles se regozijam. Eles são alegres, mesmo em tempo de tribulação, como acontecia com Davi. Segundo, eles descansam em alegria eterna. Eles folgam de júbilo para sempre. Terceiro, eles se gloriam em Deus. Uma coisa é se gloriar nas bênçãos, outra coisa é se gloriar no benfeitor. O noivo se gloria na noiva, os justos se gloriam em Deus. Eles são realmente muito felizes, porque têm a Deus como Supremo Salvador e Senhor. Deus te abençoe.